Fala galera, Fabiano Luzes na área para mais um Papo Trabalhista. Deixa eu só desligar essa luz aqui porque fica um reflexo muito grande. Pronto, melhorou. Então, galera, sejam todos bem-vindos a mais um papo, a mais um bate-papo na nossa semana do concurso. Nós tivemos agora há pouco, às 5 horas, o meu querido e dileto amigo Marcos Dias, num papo muito legal com o defensor público, professor, doutor Felipe Borgen, falando sobre defensoria pública. De fato, existe uma grande sinergia, né? Como o Marcos bem pontuou, existe uma sinergia interessante entre quem busca, né, a magistratura do trabalho, mas também quem milita na defensoria pública, talvez, inclusive, pela própria finalidade a própria finalidade, na sua essência, do direito do trabalho e a finalidade, efetivamente, né, essa dádiva que eu acho que deve ser atuar na defensoria pública, que é defender aqueles que efetivamente não têm condições do dia a dia de estar arcando com um excelente trabalho como advogados aqui presentes, né? O Estado, com seu dever de fornecer amparo, né? E fornece com um corpo muito qualificado, infelizmente ainda carecendo da melhor, né? Uma pena que o Estado não forneça o mesmo investimento que fornece para as outras áreas na defensoria pública, né? Porque efetivamente é um trabalho fantástico que essa instituição realiza em cada área. E agora eu vou receber aqui o nosso querido amigo Fábio Vilela, que já está na área. Fábio Vilela, nosso amigo, sócio aqui do Papo Trabalhista. Fala, Fala, Fabinho. fala, meu amigo, tudo bem? Como é que você está, querido? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma juntos. Mais uma junto. Estava brincando aqui que você já é sócio do canal. Porra, só tem fera aí, né? Você e Marquinho, cara. É um Pô, prazer sempre estar juntos. obrigado, querido. A gente estava falando aqui, falando um pouquinho sobre o papo que o Marcos teve agora há pouco, né? Com o Ah, Felipe Borgen, da Defensoria Pública, apresentando essa instituição tão interessante, um concurso tão importante, né? Que é para amparar as pessoas que não têm condições, efetivamente, de ter um bom patrocínio no sentido pago, né? Aquele patrocínio que a gente sabe que um bom advogado custa dinheiro, né, Fabinho? sem dúvida, sem dúvida. Não, a defensoria presta uma função super essencial, né, ao valor concreto da justiça. Tem o nosso respeito, é um parceiro aqui no Rio de Janeiro. E queria dar os parabéns aí pela iniciativa do canal, essa possibilidade de discorrer sobre as carreiras jurídicas. Acho importante até para que aqueles que estão interessados em ingressar saber exatamente como se opera, não só como conseguir chegar lá, mas também para saber o que faz cada instituição, se é realmente a sua vocação. Quem sabe, né, Fabiano? Que toda profissão, seja magistratura, Ministério Público, defensoria, advocacia, tem a parte que é gostosa, tem um glamour, mas tem o sacrifício também. Tem que ter a vocação, porque depois que você entra, está lá, é o seu dia a dia, é a sua função, é o seu cotidiano. Então, acho muito importante esse bate-papo acerca dessas instituições. A gente essa semana teve o prazer, né? Já ouvimos a Amanda pela Magistratura do Trabalho, ouvimos o Fabrício pelas procuradorias, ouvimos o Igor pela Procuradoria Federal, ouvimos o Felipe hoje pela Defensoria. Vamos ter o prazer agora de ouvi-lo falando um pouco para a gente sobre o Ministério Público do Trabalho, essa instituição que é co-irmã da Justiça do Trabalho, né, do Poder Judiciário, porque efetivamente as duas operam juntas, né, cada uma com sua Certo? atribuição, Sim, obviamente, sim. mas, né, com uma participação corriqueira. A gente tem sempre o prazer de ter eu aqui na parte de Niterói e São Gonçalo, com excelentes procuradores, como Maurício, como Sandro, dentre outros aqui que militam na área aqui A de Niterói e Érica São também Gonçalo. está A aí. Érica, verdade, como que eu vou esquecer? Érica Bonfante. Ih, Bonfante. Isso aí, excelente. Niterói é minha terra, rapaz. Minha terra. É verdade, nossa terra, eu também eu estou por aqui. Eu sei disso, acho que eu não sei, por isso que eu estou falando. Tô Nascido e aqui. criado em Niterói. É isso aí, da minha janela eu vejo inclusive o apartamento do Marcelo Segal. Pô, nosso grande amigo Marcelo, saudade dele, principalmente pandemia, isolamento, vivia lá para bater o nosso papo semanal, cara. É isso Saudade. aí. Mas, querido, inicialmente queria, bom, apesar da brincadeira de falar que você efetivamente é sócio, de fato é, porque você sabe que o espaço é sempre seu, mas eu queria mais uma vez agradecer o seu tempo e queria já avisar o pessoal que está acompanhando a gente agora que amanhã eu não sou baú para guardar segredo. Amanhã, 10 horas da manhã, no YouTube, a gente vai ter o prazer de ter uma aula. E eu recomendo a todos vocês observarem amanhã, 10 da manhã, uma aula sobre compliance trabalhista com o amigo Fábio Vilela.
Gravou com a gente essa semana, fez 30 minutos de uma explanação brilhante sobre compliance, uma oportunidade muito legal para a advocacia. Tenho certeza que muitos imaginam que seja compliance, mas amanhã, se tinha alguma dúvida, vai ter a certeza e efetivamente vão conhecer o que é o compliance. Recomendo amanhã, 10 horas da manhã. Fabinho, começando aqui um pouco, a gente fez um roteirinho aqui, a gente já bateu um papo antes, né, um pouquinho sobre o roteiro, o Marquinhos também passou para você, mas a gente começa perguntando um pouco da história de cada um, né? Conta um pouco para o pessoal essa fofoca de bastidor, a história da sua formação, até você alcançar aí o tão sonhado cargo como procurador do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Conta pra gente. Rapaz, na verdade, eu ingressei na área militar. A minha área não era jurídica, né? Eu entrei, fiz concurso para a Escola Naval, eu tinha 19 anos de idade. E quando eu estava no segundo ano da Escola Naval, eu resolvi sair. Na época, meu pai já era do Ministério Público do Trabalho. Minha mãe era diretora de vara do trabalho, foi inclusive diretora de vara com o juiz, o nosso grande amigo Dr. Drummond, foi depois presidente do próprio tribunal. Então já tinha um pai, procurador do Ministério Público do Trabalho, uma mãe, servidora da Justiça do Trabalho. E, logicamente, o primeiro contato com o direito que eu tive foi com o direito do trabalho por questões familiares. Uhum. Então, quando eu saí da Marinha, eu vou ser sincero, estava meio perdido o que eu vou fazer, resolvi fazer direito. E fiz a Universidade Federal Fluminense, a UF Niterói. Quando eu estava no último ano, já na UF, eu cheguei a fazer concurso, fui estagiário da Petrobras na área trabalhista. Depois, fui estagiário do Ministério Público do Trabalho, fiz concurso, fui aprovado, e fui estagiário do Ministério Público do Trabalho, até com colegas que depois viraram magistrados. Por exemplo, Fábio Rodrigues, que hoje é juiz trabalhista, foi estagiário comigo lá no Ministério Público do Trabalho. E aí, depois, eu estava no último ano da faculdade de Direito, eu passei no concurso para técnico judiciário da Justiça do Trabalho. E lá, como técnico judiciário, eu fui lotado no gabinete do então desembargador Aloysio Corrêa da Veiga e fiz carreira por lá, ou seja, fui chefe de gabinete, eu chamo de executante de gabinete, assistente secretário. Teve um período que eu trabalhei na presidência do tribunal com o doutor Iralto. Depois eu voltei para o gabinete do doutor Aloysio e já fazendo como assistente secretário, fazendo votos. Ele foi convocado ao TST, então a gente trabalhava no Rio para o TST. E depois, em 2002, eu fui assessor dele, nomeado assessor do desembargador Aloysio Veiga, já ele trabalhando direto como juiz convocado no TST, até que em 2003 eu passei para o Ministério Público do Trabalho, para o concurso. Na verdade, eu tomei posse em 12 de março de 2003. Então, estou com 17 anos de Ministério Público do Trabalho. Então, quer dizer, o meu contato com o direito do trabalho vem de família. E também eu tive a sorte e o prazer, por isso meu carinho enorme pela Justiça do Trabalho, porque meu pai, antes de ser procurador do Ministério Público do Trabalho, ele foi oficial de justiça na Justiça do Trabalho. Minha mãe foi servidora da Justiça do Trabalho. Eu fui servidor, fui para o Ministério Público e minha irmã hoje é servidora da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho cerca a minha vida. Só meu irmão que foi para o Ministério Público Federal. O resto, todo mundo é trabalhista. Estamos aqui hoje. Você citou um nome agora que eu fiquei tão feliz de ouvir, grande desembargador Drummond. Drummond, ele tem uma história interessante, que o Drummond trabalhou, antes de ser, né, porque muitos não podem não saber, mas Drummond ele foi policial militar. Né? Foi. Não, e vou te contar uma, Fabiano. Trabalhou com meu pai. Pois é, olha que situação engraçada. Quando eu não sabia se queria ser militar ou queria o direito, eu devia ter, sei lá, uns 17 anos. Minha mãe era diretora de uma das varas de Nova Iguaçu, e ele era o juiz. E ele me recebeu, me botou, ele como juiz, eu tinha 17, 18 anos, do lado dele, fazendo audiência
para ver se me convencia a ser magistrado. Por quê? Porque ele foi da Polícia Militar, foi militar. Só que, coitado, na época ele não me convenceu, eu fui ser militar. Depois voltei há anos e tive o prazer de conviver com o doutor Drummond, já como procurador, oficiando, já no tribunal, com o doutor Drummond. E foi engraçado, assim, tragicômico, que anos antes, minha mãe faleceu em 2013, foi uma perda grande, era muito amiga dele também, e eu estava como procurador-chefe, salvo engano, na sessão do pleno, que foi a despedida dele, a aposentadoria dele. Só que era complicado eu olhar para o doutor Drummond e não lembrar da minha mãe. Então ninguém entendeu nada, que na hora do Ministério Público do Trabalho falar solenemente para a despedida do doutor Drummond, eu não aguentei, meu amigo, comecei a chorar. Caramba. Olha, e o pessoal não entendia. Quem sabia da relação, o presidente na época sabia e tal, mas quem não entendeu pensou que eu estava emocionado pela despedida dele. Mas pelo carinho que ele tinha. Minha mãe tinha um carinho por ele muito grande. Aquelas emoções que vêm, você não controla. Eu chorei para depois poder falar. Foi muito bonito, né? Mas foi com o doutor Drummond. Doutor Drummond tem um histórico. Meu pai conta isso com muito orgulho, porque quando eles eram na polícia, o doutor Drummond, meu pai era, não sei se era tenente ou capitão, uma coisa assim. Doutor Drummond de uma patente maior, não sei até qual patente o doutor Drummond foi. E meu pai tem uma honra de dizer que eles estabeleceram juntos a padronização da vestimenta, alguma coisa da polícia com relação a traje, para alguma solenidade. Eles fizeram juntos, está assinado pelos dois o documento. E aí depois o doutor Drummond saiu da polícia, né, passou no concurso para juiz, e depois, meu pai se aposentou na polícia, meu pai chegou ao cargo de coronel, e depois de um certo tempo, meu pai exercendo um cargo no Poder Executivo no Rio, meu pai era do Detran do Rio, eles se encontraram, e aí eu estava estudando já para concurso, salvo engano, fazendo concurso para a magistratura do trabalho, e aí meu pai contou, eu falei, pô pai, assim, pergunta para ele se ele tem alguma dica. E assim, o doutor Drummond, apesar de não me conhecer pessoalmente, mas ele sempre mandou grandes energias positivas para mim, e até o dia que eu passei. Quando eu passei, meu pai ligou para ele, e ele falou que queria me receber no tribunal, ele já era presidente. E aí foi engraçado, porque quando eu cheguei de terno, gravata, obviamente, para falar com o presidente do tribunal. Era hora de almoço, um monte de desembargador na porta esperando ele. Ele falou, pode esperar que eu estou falando. Eu não tinha tomado posse ainda. Faltavam 2 semanas para eu tomar posse. Ele falou, estou falando com um colega nosso do TRT da terceira região. E ele que legal. Foi um negócio muito legal. E ele era uma pessoa maravilhosa. Não é, né? Tá vivo. Muito bem de saúde. Tá vivo, né? É uma bem de pessoa saúde, maravilhosa. É uma pessoa muito diferenciada. A gente deixa um abraço aí, caso ele eventualmente assista ou saiba disso aqui, mas é uma pessoa muito querida, efetivamente. Mas você falou um pouquinho sobre vocação. É uma pergunta também que a gente coloca para todo mundo. Eu, particularmente, quando fiz o concurso, eu confesso que não olhei pelo lado da vocação. Eu sempre olhei muito pelo lado da profissão. Sim. E me percebi vocacionado depois que estava dentro. Depois que eu estava dentro, hoje eu não consigo me imaginar sendo outra coisa que não seja juiz do trabalho dentro do Poder Judiciário. Você, quando tomou essa decisão de ser procurador, você visualizou que era sua vocação, ou você imaginou, vendo seu pai, isso tem a ver comigo, pode ser só uma profissão, uma forma de eu atuar com o direito do trabalho? Como é que foi a sua ideia quando você pensou em ser procurador? Na verdade, como eu falei, eu era militar, né? Não tinha nada a ver, e não tinha nenhum militar na minha família. E pelo contrário, o meu nome é Fábio Goulart Vilela, a origem é lá do Jango, João Goulart, por parte da mãe. Então, quer dizer, eu resolvi ser militar, tive o apoio dos meus pais sem problema nenhum, mas era um novo na família. Quando eu resolvi sair da Marinha, eu optei pelo direito, assim, vou ser sincero, por falta de opção na época. Falei, eu vou para o direito, na dúvida, eu vou entrar nisso, vou ver qual é o direito. Quando eu comecei, logicamente, na área a estudar o direito, e aí comecei a assistir às aulas do meu pai era professor de várias matérias, entre elas de direito do trabalho, eu comecei a gostar do direito do trabalho. E aí, logicamente, eu comecei também a ver a atuação do meu pai como membro do Ministério Público do Trabalho. Lógico, quando eu entrei, fui ser membro do Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho já tinha até uma atuação, por exemplo, como órgão agente muito mais avançada. Naquele tempo, era praticamente uma atuação como órgão interveniente no tribunal. Havia um embrião de atuação do MPT em ação civil pública, algo assim. Hoje, já é o carro-chefe do MPT. Mas eu tive essa oportunidade de ver, de alguma forma, a atuação do Ministério Público do Trabalho. E vi que, entendia que meu caminho seria por aí. Tanto que,
dos meus colegas de concurso público, vamos dizer, quase que todos foram para a magistratura do trabalho. Eu acho que foi, no meu tempo, assim, de sair para viajar, fazer provas, eu acho que foi um do único que fui para o Ministério Público do Trabalho. Então, eu pude, sim, ver da atuação, sentir e vivenciar um pouco disso. E aí foi um pouco mais fácil na hora de fazer a opção. Por que eu falo da vocação importante? Quando eu falo com os alunos a importância disso, porque não há dúvida que todos esses cargos que têm um certo chamariz por ser um magistrado, tem um glamour que atrai, o que é natural, né? Todo mundo quer um reconhecimento pessoal, quer uma realização, ou sonha em ser um grande advogado. Isso é natural e é benéfico. Agora, o cuidado tem que ver é procurar como é a vida de um juiz. O que um juiz do trabalho faz? O que um advogado faz? O que um membro do Ministério Público faz? Porque o glamour, não sei se você concorda comigo, Fabiano, passa no primeiro mês. Você está lá e depois os processos caem na tua mão, aí o juiz vai ter que despachar, vai ter que fazer audiência, fazer sentença, o advogado vai ter que peticionar, o procurador também instaurar inquérito, ação, o tribunal... E vai ser o nosso dia a dia. E você tem que viver aquilo da melhor maneira possível. Gostando já não é fácil, se você não gostar, fica insuportável. Por isso que eu acho importantíssimo esse bate-papo, porque senão as escolhas ficam, sei lá, eu acho que meu perfil é tal, e você não sabe exatamente o que te espera pela frente. E nós sabemos, todos esses concursos públicos, a dificuldade que é, o desgaste. Então é bom que você tenha em mente já quais seriam as suas distribuições, como vai ser o seu dia a dia, até porque muitas vezes o perfil de atuação muda drasticamente, porque cada instituição tem um perfil, isso é natural, né? Um perfil de magistratura, um perfil de Ministério Público, de defensoria, de advocacia. Eu não me vejo como um bom advogado, por exemplo. Eu não sei, talvez, não sei, talvez eu não fosse um bom advogado. Aí eu comecei, Ministério Público pode ser que você fosse melhor, magistratura. Então você olha e vê dentro das suas potencialidades aquela que melhor encaixa dentro da sua personalidade. Claro que isso pode ir maturando, vai amadurecendo e você pode se revelar de formas que você nem imaginava. Mas de início isso é fundamental, ao meu ver. Você tocou num assunto que é importante. A gente, quando passa no concurso, aí já estou até numa segunda etapa, né? Em Minas Gerais, eu tive o prazer, a Escola Judicial me propiciou, por exemplo, conhecer um pouco da rotina. Nós fomos à OAB de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, para conversar com a advocacia, para entender os reclames da advocacia quanto à magistratura. E eu tive o prazer de ir no Ministério Público também, em Belo Horizonte. E eu confesso para você, porque eu nunca tinha tido acesso, assim, nunca tinha tido contato, né? E vendo a conversa, né, e as exposições, um procurador me falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, é muito, muito louvável essa atitude da Escola Judicial, porque o Ministério Público, para ajuizar uma ação, é porque não teve outra alternativa, porque a quantidade de meios extrajudiciais que a gente tenta desenvolver, eles falando, né, antes de chegar ao judiciário, é enorme. O Ministério Público tenta celebrar ataque, vai até a empresa, convida, a empresa não vai, e você tenta de tudo. Aí você faz o acordo, a empresa não cumpre o acordo, e aí você vai lá e recelebra o acordo. Então, o procurador falou isso, falou assim, brincando lá na hora, doutores, quando vocês receberem uma ação civil pública, olhem com carinho, sabe o que atrás daquela ação civil pública? Pode ter certeza que não foi de um dia para a noite que ela nasceu. Ela teve um monte de atuações antes preventivas que não surtiram efeito, né? Então eu achei aquilo muito legal, porque quando a gente vira ilhas, né, sem se falar, você não sabe isso, né? Não, sim, e foi muito bem colocado pelo colega da terceira região, porque eu costumo até falar em palestras, dizendo assim, olha, o procurador, o membro do Ministério Público, não pensa que ele adora ajuizar ação civil pública, não. Isso, muitas das vezes, é o último artifício, não tem jeito. Por quê? Porque, na verdade, até para que haja uma atuação mais célere, mais efetiva, nós buscamos sempre soluções extrajudiciais. Primeiro, às vezes nós conseguimos, no próprio âmbito do procedimento investigatório, conseguimos regularizar a situação. Às vezes, antes do TAC. Às vezes, você conversando, regulariza e pronto. Já expira, já arquiva o inquérito ali. Ou então, às vezes, você celebra um termo de compromisso de ajustamento de conduta, né? E aí, com prazos para cumprimento. Mas tem horas que, por exemplo, não tem como. Às vezes a empresa se nega a celebrar o termo de compromisso de ajustamento de conduta e, logicamente, você não pode forçar o inquirido a firmar um TAC.
né? É uma proposta e não resta outra solução, ou melhor, não resta outra alternativa senão a judicialização. Até porque nós sabemos que a demanda ao judiciário já é grande. E, claro, quando você ajuiza uma ação civil pública, como juiz, você sabe muito bem que muitas das vezes se discute, primeiro, se a Justiça do Trabalho é competente ou não. Segundo, se há ou não legitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho. Você tem que esperar, se não houver uma tutela de urgência, transitar em julgado para que você possa executar algo. Quer dizer, há uma demora, o que é natural dentro do sistema, por isso que a gente propõe sempre, por último, a judicialização. Essa é a ideia do Ministério Público do Trabalho. A não ser aqueles casos de urgência, que não tem como esperar muito, ou então casos que você já sabe que aquele tipo de inquirido, por exemplo, alguns entes públicos, a gente sabe que não celebra o termo de compromisso. A gente não perde tempo com isso, uma vez verificado de ajuização. Mas, geralmente, tenta sim esgotar todos os mecanismos possíveis extrajudiciais para não acionar o Poder Judiciário Trabalhista. Eu tenho um hábito também, assim, até a gente fugindo um pouco do assunto, mas só como é que é legal esse papo institucional. Eu, todas as vezes que eu... Agora eu estou bastante tempo em São Gonçalo, é menos usual, mas quando eu rodava mais, eu tinha por hábito sempre falar com... Normalmente o presidente da OAB dos municípios acabava vindo falando com a gente. Barra Mansa aconteceu isso, Volta Redonda aconteceu isso. E eu tinha por hábito também ligar no Ministério Público para falar, para me apresentar, para me colocar à disposição para qualquer... Porque eu acho isso fundamental. A gente acaba virando ilhas, e aí ilha dos advogados, ilha do Ministério Público, ilha da magistratura, quanto a gente efetivamente trabalha dentro do mesmo sistema, né? O sistema ele se fala, né? A advocacia, Ministério Público e magistratura do trabalho dentro do nosso escopo, né? Que é o Poder Judiciário Trabalhista, é fundamental que essas instituições elas dialoguem com frequência, não apenas no diálogo processual, que eventualmente acontece, mas eu acho que principalmente institucional. E aí eu vou até pular uma ordem aqui, a gente já falou um pouquinho da rotina da profissão, mas eu vou te pedir para falar um pouquinho mais, para explorar um pouco mais essa rotina desse monte de gente que deve estar acompanhando a gente aqui agora. Né? O que é o Ministério Público? Passei no concurso. Agora, legal, estou feliz, fui lá para Brasília, aí fui nomeado lá para o Acre, para Rondônia. Quando eu passei, foi em 2003, a minha primeira lotação foi na 14ª região, foi Rondônia. Fiquei 6 meses em Rondônia, depois eu fui conseguir uma remoção para a 20ª região, Sergipe, e depois de 1 ano e meio em Sergipe, eu voltei para o Rio de Janeiro, para a 1ª região. Mas, e aí, me conta um pouco aí sobre a perspectiva interna do Ministério Público, as atribuições, a gente já falou um pouquinho de TAC, mas principalmente essa atividade pré-processual. Eu acho que muita gente desconhece isso, Fábio. A sensação que eu tenho. Eu vou procurar, ainda dentro do nosso tempo, traçar as formas de atuação nossa do Ministério Público do Trabalho. Para deixar claro que, primeiro, o Ministério Público do Trabalho é um ramo do Ministério Público da União. Né? O Ministério Público, na Constituição, ele se subdivide em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União tem os seguintes ramos: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Se nós formos buscarmos lá o conceito de Ministério Público na Constituição, no artigo 127, nós podemos adaptar o conceito do MPT a ele, falando que o Ministério Público do Trabalho é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem cabe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis no âmbito das relações de trabalho. Esse é o Ministério Público do Trabalho. E existem diversas formas de classificação quanto à atuação do Ministério Público. Uma que é pouco falada, mas muito importante, é a chamada promoção de interesses. É, por exemplo, Fabiano, o que nós estamos fazendo agora. Eu expor acerca da minha instituição informação, é uma atuação extrajudicial, não tem processo, é informativa, é interinstitucional, é pedagógica, é quando nós participamos de palestras, de fóruns, é quando nós propagamos em cartazes a nossa atuação, é como vamos a um debate sobre trabalho escravo, sobre reforma trabalhista. É uma forma de articulação social, que é importantíssima para, inclusive, dar visibilidade à nossa instituição. Inclusive, além dos inquéritos, dos procedimentos investigatórios, é muito comum os colegas instaurarem procedimentos promocionais, nessa ideia de promoção de interesses, e buscar articular com outros agentes, outras instituições, mecanismos extrajudiciais de solução para alguns problemas. Então, essa pandemia, por exemplo, que estamos vivenciando, temos vários procedimentos promocionais levando em conta setores específicos, buscando interlocução com outros agentes,
com outras instituições, procurando ter uma visão mais ampla e tentarmos chegar a soluções. Essa é a atuação como promotor de interesses, como articulador social, uma atuação interdisciplinar, preventiva, pedagógica e informativa. A segunda forma de atuação do Ministério Público é a atuação como órgão interveniente, como custos legis, e aí sim é uma atuação processual, ou seja, o Ministério Público vai intervir naqueles processos judiciais em que houver um interesse público primário subjacente àquela lide. E esse interesse público primário ele pode decorrer tanto da natureza, tanto da qualidade da parte e ou da natureza da lide. Então, por exemplo, quando o processo envolver interesse de incapaz, cabe a intervenção obrigatória do Ministério Público. E agora, também pode acontecer que a natureza da lide impõe a nossa intervenção obrigatória. Exemplo, quando o Ministério Público do Trabalho não for parte, não for autor numa ação civil pública ou numa ação civil coletiva, é obrigatória, em razão da natureza da lide, a nossa intervenção. E essa nossa intervenção pode se dar por iniciativa própria, do próprio Ministério Público, ou por solicitação do juiz. Né? Essa é a atuação como órgão interveniente, é o chamado custos legis. E existe, logicamente, como custos legis, o Ministério Público vai acompanhar o processo, requerer diligências, pode recorrer naturalmente, tanto o recurso ordinário, o recurso de revista, ele faz o acompanhamento em primeiro e segundo grau. Enquanto houver um interesse público subjacente àquela lide, e quando eu falo interesse público, é o primário, né? Então, seja pela qualidade da parte e ou natureza da lide, cabe a nossa intervenção, que é quando muitas vezes exaramos manifestações escritas, chamados pareceres. Essa é a atuação interventiva. Temos a terceira forma de atuação, que é a mais famosa, que é a atuação como órgão agente, na tutela dos direitos meta-individuais, e onde nós, muitas das vezes, instauramos procedimentos investigatórios. Então, como funciona? Qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer entidade pode veicular uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Essa denúncia ela é autuada como notícia de fato. Essa notícia de fato é distribuída a um dos membros do Ministério Público de acordo com a nossa organização interna. Então, nós temos núcleos de trabalho escravo, de discriminação, temos núcleo de trabalho infantil, de fraude, de irregularidade na administração pública, de promoção da liberdade sindical, trabalhador portuário e aquaviário, ou seja, de acordo com o tema daquela denúncia, vai ser encaminhado ao colega. E o colega vai analisar e vai verificar se é o caso ou não de instauração de procedimento investigatório. Primeiro, ele vai verificar se há ou não, em tese, uma lesão a direitos meta-individuais, difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Segundo, se nós temos legitimidade para atuar. Porque, por exemplo, nós não podemos confundir o Ministério Público do Trabalho com a Defensoria Pública, por exemplo. O trabalhador que não tem condições de arcar com um advogado, ele pode procurar o sindicato ou escritórios modelos para prestar assistência gratuita para ele. O Ministério Público não está para tutelar direitos meramente individuais. São direitos indisponíveis, sim, em alguns casos, direitos coletivos, direitos difusos, esses individuais homogêneos. Então, temos que analisar se há, primeiro, em tese, uma lesão aos direitos individuais, se o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para atuar. E aí, com base nisso, sendo o caso, então, se em tese há, naquela notícia de fato, uma lesão a um direito meta-individual para o qual o Ministério Público é legitimado para atuar, instaura-se o inquérito civil, que nada mais é do que um procedimento administrativo de natureza inquisitorial, unilateral, facultativo, presidido pelo Ministério Público para que ele possa colher elementos de convicção acerca da existência ou não de lesão ou ameaça de lesão a direitos meta-individuais. Então, o que é isso? O inquérito civil ele não é processo administrativo, ele é um procedimento administrativo. E por que ele não é processo? Porque não há réu, não há acusado, o que há é investigado. Não se aplica sanção e não se decide um conflito de interesses. Na verdade,
o inquérito civil só tem uma finalidade, o Fabiano. Muita gente fala que o inquérito civil ele serve para instruir uma ação civil pública. Não, o inquérito civil não é para isso. O inquérito civil serve como um procedimento para que o membro do Ministério Público possa formar o seu convencimento acerca da existência ou não de lesão a direitos médicos individuais, quanto, logicamente, à autoria e à materialidade. Uma vez que ele tenha concluído acerca da existência ou não, esgota-se, logicamente, a função do inquérito civil. Então, por exemplo, após a denúncia, investigou, chegou à conclusão que aquela empresa não é autora, ou então não houve lesão, ele vai arquivar. Chegou à conclusão que aquela empresa, a inquirida, é autora e há uma lesão, logicamente, ele, muitas das vezes, não há obrigação, o que muita gente não compreende, quando a gente fala que o inquérito civil, além de ser um procedimento administrativo de natureza inquisitorial, ou seja, o próprio membro do Ministério Público vai tocando independente de impulso de qualquer parte ou de qualquer agente. Ele é também facultativo porque, para o Ministério Público ajuizar uma ação civil pública, ele não precisa necessariamente instaurar o inquérito civil. Muita gente não sabe disso. Por quê? Porque se o inquérito civil, a finalidade dele é formar o meu convencimento, o meu que eu estou falando do Ministério Público, se, por exemplo, os auditores fiscais me encaminham um relatório fiscal circunstanciado, com fotos, imagens, tudo pronto, não há o que investigar, está lá comprovado. Se quiser, eu posso ajuizar a ação diretamente. O inquérito civil, então, é facultativo em relação a isso. Não é um pressuposto para a atuação judicial do Ministério Público, mas geralmente é necessário, porque dificilmente vem uma denúncia, uma notícia de fato, com provas cabais da autoria e da materialidade quanto à lesão a direitos meta-individuais. Então, nós instauramos, instruímos, chegamos a uma conclusão e, confirmada a autoria e a materialidade, podemos, também não é obrigatória, não é pressuposto para a atuação judicial do Ministério Público, mas pelas vantagens que já falamos, propor um termo de compromisso de ajustamento de conduta, que é um título executivo extrajudicial. Que é uma confusão que o termo de compromisso de ajustamento de conduta não é um mero protocolo de intenções. Na verdade, é um título executivo extrajudicial. Com base no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7347 de 85, todos os órgãos públicos legitimados ao ajuizamento de uma ação civil pública podem celebrar termos de compromisso de ajustamento de conduta, entre eles o Ministério Público. Na área da Justiça do Trabalho, quem faz os termos de ajuste de conduta, geralmente é o Ministério Público do Trabalho. E qual é a vantagem do TAC? É uma solução extrajudicial. E aí, o que seria pedido de uma ação civil pública, obrigação de fazer, não fazer, pagar, nós colocamos no instrumento de termos de compromisso. E ao celebrar, nós temos já ali um título executivo extrajudicial. Que se o inquirido, o comprometente, cumprir, ok, esgotou. Se não cumprir, com aquele título executivo, eu vou promover uma ação de execução de título executivo extrajudicial na Justiça do Trabalho. Mas eu já vou partir para a execução das obrigações de fazer, não fazer, como também das multas e indenizações previstas no termo de compromisso. E com isso eu ganho, porque eu não vou ter que judicializar. Muitas das vezes eu não vou discutir competência da Justiça do Trabalho, legitimidade do Ministério Público, não vou ter que esperar transitar em julgado para executar. Então, é bom para o Ministério Público, que ganha, é bom para a sociedade e muitas das vezes é bom para a empresa. Porque no TAC há uma maior maleabilidade, né? Podemos, a depender da gravidade, conceder prazos para ajuste, as indenizações tendem a ser menores do que se recusar num termo de compromisso e o procurador ou procuradora ter que levar a uma ação judicial. Então, tudo isso é importante. Tá? Agora, muitas das vezes o procurador tenta celebrar o termo de compromisso e aí olha a situação. O procurador instrui o inquérito, chega à conclusão que há lesão, que aquela empresa é autora daquela lesão, se recusa a celebrar o termo de compromisso de ajustamento de conduta, não tem para onde correr. Até pelo princípio da obrigatoriedade da atuação, o membro do Ministério Público tem que ajuizar a ação civil pública, a ação civil coletiva. E essa atuação, logicamente, é atuação como órgão agente. E começa, logicamente, no primeiro grau, até a sentença. A partir da sentença, depois que
o do recurso ordinário sobe para o segundo grau, para o TRT, e aí vão os colegas que atuam em segundo grau, por exemplo. Atualmente, eu sou um membro da coordenadoria de segundo grau. Muito embora esteja na gestão também, fazendo cogestão com o procurador-chefe, que é o Bertier, eu estou como vice-procurador-chefe, mas sou membro do segundo grau. Então, a minha atuação é no TRT. Então, eu tenho, por exemplo, na minha banca, tanto processos para órgão interveniente, para atuar como parecer, custo-lege, como eu faço acompanhamento dos recursos de ações civis públicas julgadas em primeiro grau. E aí eu vou acompanhar e vou interpor os recursos de revista, os agravos de instrumentos necessários lá para o TST, se for o caso, dentro de uma atuação como órgão agente. Como também, como órgão interveniente, se eu emitir um parecer e o tribunal não acolher e entender que a causa tem relevância, eu posso, como órgão interveniente, interpor um recurso de revista e levar a questão para o TST. Então, essa atuação de órgão agente é atualmente uma das mais famosas, eu brinco, é o carro-chefe do Ministério Público. E dentro desse contexto também é bom ressaltar a nossa atuação na mediação, que também hoje é muito importante. Principalmente nesse período de pandemia, nós temos o chamado NUPIA, instituído dentro do Ministério Público do Trabalho. O NUPIA é o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição. São colegas que auxiliam na mediação entre categorias, tentando ali pacificar os conflitos coletivos de trabalho. Temos mediação em primeiro grau, temos colegas que atuam nas audiências pré-processuais junto lá ao Sejusc, lá no TRT, lá com o desembargador César Marques, a querida amiga Débora Félix atua lá frequentemente como mediadora, junto lá com o tribunal, tentando, logicamente, evitar a judicialização, que seria, no caso, o dissídio coletivo. Então, em rápida análise, Fabiano, essa seria, de regra, a atuação do MPT. Até aproveitando, acho que se alguém tinha alguma dúvida, agora está totalmente sanado. Agora a nossa querida Amanda Diniz e o Francisco Montenegro estão aqui. Eu vou tentar transformar as perguntas dele numa coisa só. A Amanda questionou sobre o critério de criação desses núcleos internos. Na sequência, questionou sobre a possibilidade da subdivisão desse núcleo na sequência, porque, de repente, ele pode ser um e, eventualmente, por um critério discricionário, ele pode ser partido em dois ou mais, a depender do interesse. E o Chico colocou uma terceira pergunta. Não, foi o Chico, não. Sim, Amanda, novamente. Eventualmente, quando uma demanda não se encaixa dentro do critério de nenhum desses núcleos, o que é feito? Então, tentei colocar 3 numa só para facilitar a nossa vida. Até porque, na verdade, essas divisões nesses núcleos levam em conta nossas coordenadorias temáticas nacionais. Então, nós temos, por exemplo, a coordenadoria, a Cor de Igualdade, Coordenadoria Nacional de Promoção, de Combate à Discriminação, é chamada Cor de Igualdade, né? A promoção da igualdade de oportunidade, de combate à discriminação. Temos a CONAP, Administração Pública, a CONAET, que é o trabalho escravo, a CONAFRET, que é a fraudes, as relações de trabalho, a CODEMAT, que é a defesa do meio ambiente de trabalho, a Cor de Infância, que é o trabalho infantil, a CONATPA, que é trabalho portuário. Então, nós já temos essas coordenadorias nacionais que procuram traçar diretrizes de atuação e existem reflexos delas nas regionais. Então, atualmente, havia um tempo em que existiam procuradorias regionais do trabalho com divisões temáticas e outras sem divisões temáticas. Agora, isso foi uniformizado. Então, o Rio sempre houve essa divisão. Então, o primeiro grau, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos núcleos, como eu falei, de trabalho infantil, de fraudes, de administração pública, de liberdade sindical, tem a questão de meio ambiente de trabalho e outros. Então, agora, a denúncia pode ser que tenha esse viés, como pode ser que tenha um viés que não se encaixe em qualquer um deles. Aí é o chamado tema livre. Por exemplo, a empresa vem dispensando, não vem registrando empregados. É um tema aberto. E aí é o chamado tema livre. Vai para qualquer colega do primeiro grau. Aí não há esse critério, a distribuição é equânime. Então, por exemplo, se receber uma denúncia relacionada a trabalho infantil, vai para o núcleo, para um dos membros do trabalho infantil. E aí essas compensações de números
de notícia de fato é feita com esses temas livres, esses temas gerais que não encaixam necessariamente nesses temas das coordenadorias temáticas. E aí sim há a distribuição a todos. Isso em primeiro grau. Então, em primeiro grau, a distribuição ela é temática. Tá? Existindo, como perguntou a Amanda, um forte abraço para ela, esses temas livres, que não estão necessariamente ligados a esses temas específicos, que aí todos recebem no primeiro grau, e é aí que se faz, Fabiano, a equalização. Porque a depender da região, por exemplo, o número de demanda de denúncias de trabalho infantil não é tão grande assim. Então, complementa o acervo com temas livres. De repente, hoje, por exemplo, o núcleo hoje muito sobrecarregado é o meio ambiente de trabalho. Tá? Com a questão da pandemia, nós decidimos que tudo que fosse relativo à Covid-19, todo mundo ia receber tudo, para poder distribuir o trabalho. Aí é a nossa organização interna. Isso no primeiro grau. No segundo grau, a divisão não é temática. A nossa coordenadoria de segundo grau leva em conta os órgãos fracionários do tribunal. Então, nós temos o quê? Dentro da coordenadoria de segundo grau, aquele núcleo que atua nas turmas do TRT, é o núcleo que eu componho. Existe o núcleo que atua na competência originária do TRT perante o órgão especial, perante o pleno. Existe o núcleo que atua em dissídio coletivo. Então, leva em conta o quê? Os colegas são alocados de acordo com a atuação no tribunal. E, claro, isso aí e o número de pessoas por núcleo? Isso é uma decisão regional, lá atrás, há uma reunião do Colégio de Procuradores, há uma divisão, entendeu? De quantos colegas da época, e aos poucos vai se aparando as arestas, novas reuniões podem ser feitas por deliberação do Colégio de Procuradores. Mas mais ou menos se mantém a proporção até hoje. Entendi. Eu não sei se faltou alguma pergunta. Não, tá tudo melhor do que melhor impossível. Agora eu acho que... Amanda, um beijão, foi um prazer. Agora estou lendo aqui. Ela mandou um beijo para te, agradeceu a resposta. Voltando para a temática do nosso bate-papo do concurso. Né? Fábio, você, eu acho que dispensa a apresentação, o pessoal sabe muito bem da sua larga trajetória aí, ajudando na aprovação de talvez algumas centenas de procuradores do trabalho, de juízes do trabalho, de auditores do trabalho. Né? Você e sua família toda, né, atuaram durante muito tempo nessa formação brilhante aí de várias pessoas que hoje integram esses quadros importantes aí da estrutura que compõe a tutela dos direitos do trabalho. E aí eu pergunto para ti, baseado nessa sua experiência, um pouquinho sobre... De uma forma, fica à vontade para você responder como você quiser. Plano de estudo, a questão da relevância de curso, se você acha importante ou não. E aí, deixa eu só fazer um parênteses da minha atuação pessoal. Eu fiz um concurso para o MPT na minha vida. E assim, e estudando para a magistratura do trabalho. Foi a maior pancada que eu tomei na minha vida. Eu nunca tomei uma pancada. Dói até hoje pensar aquela prova que eu fiz no prédio da Estácio de Sá, no centro ali do Rio. Mas eu tomei uma pancada. Eu acho que eu nunca... se pudesse, eu acho que eu fiz negativo, se bobear. Porque é uma prova diferente. As pessoas se preparam muito. Acham assim, não, eu estou estudando para magistratura e vou fazer MPT. E aí é até bom trazer essa sua referência. É muito boa essa... igual? Não é. Né? Vou responder, não. Vou jogar para você. Não. E nós temos que fazer uma diferenciação, que eu tive a oportunidade de passar pela transição. Eu vou falar qual a transição. Desculpe te perguntar, você ingressou na magistratura quando? 2015. 2015. Então, já pegou um outro processo. Por exemplo, eu me formei, na verdade, foi em 98, né? E aí, assim, quando eu me formei, foi exatamente em 1998. E naquela época, para o concurso da magistratura trabalhista, bastaria ser bacharel em direito. Não precisaria de tempo mínimo de experiência jurídica, nem de formado. Para ser procurador do Ministério Público do Trabalho, eles exigiam 2 anos de formado. Então, o que aconteceu? Bem, eu, até por experiência de casa, atuação, queria Ministério Público do Trabalho. Mas, claro, eu falei, bem, eu não vou ficar parado só estudando, porque eu entendo que faz parte do estudo você fazer concurso. Porque
Passar num concurso, claro, eu não vou nem discutir a importância do estudo, do acúmulo do conhecimento jurídico, mas é também saber fazer prova, ter time de prova, entendeu? Sentir aquela adrenalina, se controlar a ansiedade, saber não perder tempo em determinadas questões. São macetes de prova que você só adquire fazendo. Então eu me lembro, rapaz, que eu tinha acabado, eu não tinha nem recebido diploma. Eu me lembro que eu colei grau e eu fui fazer um concurso da magistratura da 12ª região, Santa Catarina. E aí, naquele tempo, havia uma diferença entre o concurso da magistratura e do Ministério Público. Além da questão que eu falei anteriormente, para a magistratura, você se formava, poderia fazer de imediato a prova. O Ministério Público tinha que ser 2 anos de formado. Mas, por exemplo, a primeira prova da magistratura eram 2 dias, sábado e domingo, 50 questões objetivas num dia e 50 no dia seguinte. Então, olha só, você tinha, na verdade, a primeira etapa da prova da magistratura eram em 2 dias, 100 questões em 8 horas, porque eram 50, 4 horas no dia e 50 na outra. Para o Ministério Público, naquela época, era um dia, 100 questões em 4 horas. E cada 3 questões erradas eliminava uma certa sua. Até hoje é assim. Né? Lá na prova objetiva do Ministério Público, são 100 questões e a quinta alternativa é assim, não respondida. Se você marcar não respondida, não vai levar só a questão, não ganha nada. Agora, se você errar, a cada 3 erradas suas, elimina uma certa. Então, eu brinco, você pode sair devendo a depender da prova. Então, quer dizer, tinha isso. E eu me lembro que eu cheguei a passar na primeira prova da magistratura da 12ª região, que para mim foi uma vitória, mas perdi na segunda prova. Levei um pau danado. Né? Mas comecei a estudar, fazer, aí me mexia, aí eu viajava. E aí foi... Eu sou contemporâneo de vários colegas seus. Viajava comigo para fazer concurso. Elísio, André, só figura. Elísio, André Correia, Roberta Carvalho e vários. Fernando Chip também chegou a estar junto estudando. E vários colegas, inúmeros. Uma galera dessa daí é do Abel, hein? Pô, tô falando, Niterói. E aí, mas o que é importante? Era um concurso. E o concurso da magistratura é primeira etapa, prova objetiva, segunda etapa, prova discursiva, terceira etapa, sentença, prova prática, quarta etapa, prova oral e quinta de título. O Ministério Público é muito parecido. Prova objetiva, a diferença era que eram 100 em um dia, prova discursiva, prova prática, pode ser qualquer peça, seja de uma atuação extrajudicial ou de uma atuação judicial como órgão agente ou como órgão interveniente do MPT. Assim como o juiz, o candidato à magistratura, tem que saber fazer sentença de qualquer tipo de ação, o candidato a procurador tem que fazer qualquer peça que um procurador, seja uma peça processual, seja uma peça extraprocessual, como um TAC, por exemplo, tem que saber celebrar um TAC, ou seja, elaborar um termo de compromisso de ajustamento de conduta. E a nossa prova oral é em Brasília. Tá? Então, havia essa distinção. Agora não, agora a magistratura são 100 questões também, houve uma equiparação em relação a isso. Só que o mais importante não é isso é apenas detalhe. O que era muito importante e que era eu estranhava muito isso. No meu tempo, vamos dizer assim, era muito comum perguntar assim, você quer ser o quê? Juiz ou procurador? Eu quero ser juiz. Então esquece direito coletivo, ação civil pública, trabalho escravo, essas coisas, tudo para procurador. Você quer ser procurador? Então foca em direito constitucional, direito coletivo, fala sobre trabalho escravo. Aí eu ficava, mas espera aí, gente. Eu, como procurador, na hora de juizar uma ação, quem vai julgar? É o juiz. O juiz tem que saber tão bem quanto eu uma ação civil pública, direito coletivo. Então, infelizmente, naquele meu tempo havia essa diferenciação. Graças a Deus, isso não existe já há bastante tempo. Inclusive, é muito comum nas provas da magistratura temas ligados à nossa atuação do Ministério Público do Trabalho. Ou então temas tipo, no meu tempo, falar em discriminação não era típico de concurso de magistratura. Discriminação, trabalho escravo, isso aí é para a prova de Ministério Público. Hoje está longe de existir isso. Hoje não está mais essa divisão, o que é benéfico. Porque há a democratização disso.
Hoje você tem juízes e procuradores conhecedores daquelas matérias, em tese, ainda que possam ter enfoques distintos, mas pelo menos há um diálogo melhor. Agora, o que eu acho muito importante, principalmente quem quer tentar a carreira no Ministério Público do Trabalho, é que tenha perfil para isso. Por que eu estou falando? Não, isso aí não é, atenção, um ponto de vista meu. Qualquer banca do Ministério Público do Trabalho, além do conhecimento jurídico, ele vai testar se você tem perfil de Ministério Público. Isso é importante. E o que é perfil de Ministério Público? Existem, por exemplo, algumas questões, alguns temas sensíveis, com pontos de vista sensíveis institucionais. Aquele que quer seguir a carreira do Ministério Público tem que conhecer o Ministério Público do Trabalho. Então, não basta só estudar nos livros clássicos e modernos, a doutrina é fundamental, é claro que é, mas é fundamental a leitura das nossas peças de atuação, artigos escritos por colegas, revistas como a Labor, que tem no nosso site, especializadas, para ver como nós estamos atuando. Porque, por exemplo, determinados temas, eu vou dar um exemplo fácil. Eu me lembro, na época, eu participei de um simulado de prova oral. Vou dar um exemplo que vai ilustrar o que eu estou querendo falar. Eu participei de um simulado de prova oral e a então candidata era magistrada trabalhista. Não era do Rio, era de uma outra região. E ela caiu na minha banca, eu sabia que ela era magistrada, ela estava fazendo um concurso para o Ministério Público do Trabalho, e eu me lembro, Fabiano, como se fosse hoje. O ponto que caiu para eu falar, trabalhador rural. Aí eu olhei, e claro que ela dominava trabalhador rural, porque a região dela pressupunha esse conhecimento. Ela não era do Rio. Qual foi? Aí o que eu falei para ela? Eu falei, excelência, eu gostaria, o seu ponto foi trabalhador rural, eu gostaria de sugerir a mudança do ponto, para nós falarmos de alguma coisa ligada à nossa atuação específica do Ministério Público do Trabalho, que pode ter até divergência de entendimento em relação à magistratura, quando eu falo magistratura, principalmente TST, e pode ser mais enriquecedor. Só que naquele momento, e aí eu cheguei a falar, por exemplo, vamos falar sobre revista íntima, revista de pertences. Aí ela virou e falou assim, olha, eu prefiro falar sobre o meu ponto sorteado do trabalhador rural. Eu falei, ok, então, vamos falar em trabalhador rural. E tocamos. Você acredita que chegou na prova oral o que foi perguntado para ela? A pergunta que você fez. Revista íntima e revista de pertences. Por que eu estou falando? Ah, Fábio, você só estava que você acertou? Não, não é isso não. Foi óbvio. Por quê? Por exemplo, quando você fala em revista de pertences ou revista de objetos pessoais, existe uma concepção que é do Ministério Público do Trabalho, que o conceito de revista íntima seria mais amplo. Alcançaria não só o contato físico ou exposição visual de parte do corpo da pessoa, mas também alcança a revista dos objetos pessoais. Então, o que está dentro da bolsa do trabalhador é a extensão da sua intimidade. Então, você sustentar numa prova oral de Ministério Público a tese que prevalece, inclusive, no TST, de ser tolerada a revista de pertences, desde que é feita com razoabilidade, de forma objetiva, sem discriminação, como exercício regular de direito e de poder fiscalizatório do empregador, é um absurdo. Sustentar isso numa banca de Ministério Público demonstra claramente que não está com aquele perfil institucional, vamos dizer. Eu não estou, atenção, isso acontece. Então, ir por uma banca do Ministério Público do Trabalho, sem saber da nossa atuação como articulador social, como a importância da mediação, derruba o candidato. Então, quer dizer, isso é muito importante. Eu dou exemplos bobos, porque são perfis de atuação dentro da instituição que é muito comum que a banca, além de querer extrair se tem aquele candidato ou não conhecimento jurídico, quer saber se aquela pessoa tem uma vocação, tem uma inclinação para aquela instituição para a qual quer entrar. O que é também muito comum na magistratura. Verdade. Isso é importante. Então, claro, cada etapa de concurso, eu brinco, é um estudo diferente. O estudo para uma primeira etapa é um estudo. É muita legislação. Agora, você quer Ministério Público? Não basta só CLT, CPC. Você vai ter que ler muita convenção internacional, OIT, ONU,
em alguns concursos, NR, normas regulamentadoras, né? As súmulas, orientações jurisprudenciais, e assim mesmo, nas provas objetivas do Ministério Público, muitas das vezes, muitos casos práticos, e muita doutrina, às vezes, misturada ali. É uma prova, dependendo, meio pesada, vamos dizer assim. E sem questões, em 4 horas, cada 3 errados elimina uma certa. Então, realmente, é uma prova desgastante. A segunda etapa já é a chamada discursiva. No meu tempo, era bem teórica, né? Discorra sobre isso. Hoje não. Hoje é totalmente prática. Põe um caso concreto ali e não é, no nosso tempo era assim. Tinha prova discursiva, questões de direito de trabalho, questão de processo de trabalho. Agora não tem isso. A cada questão põe todas as matérias juntas. Fala, um procurador recebeu uma denúncia de fato tal, então ele mistura ali, naquela questão discursiva, ele vai ter que ter conhecimento de regime jurídico do Ministério Público, de direito do trabalho, de direito processual do trabalho, de direito constitucional e direito administrativo, por exemplo. E até mesmo direito civil. Mistura tudo ali. Então, o candidato tem que saber, logicamente, passear por instituto de diversas disciplinas. A terceira etapa já é a nossa prova prática, aí não tem jeito, é fazer. Tem que ter conhecimento de todas as nossas peças, tanto processuais como extrajudiciais. Saber porque pode cair já caiu elaboração de parecer, já caiu elaboração de ação civil pública, que é muito comum, elaboração de ação civil coletiva, recurso de revista, já caiu recurso ordinário em dissídio coletivo. Quer dizer, pode cair qualquer tipo de atuação nossa, seja como órgão agente, seja como órgão interveniente, seja em primeiro grau ou em segundo grau. Tá? E a última etapa, a quarta etapa, é a prova oral, que é feita em Brasília, né? E depois a quinta etapa é meramente classificatória, que é a prova de títulos. Então, o que eu ressalto de muita importância primeiro, em relação a cada etapa, tem um estudo particularizado, customizado. Não adianta também outra coisa. Vou esperar o edital sair para começar a estudar. Esqueçam isso. Quem quer ser juiz, quem quer ser procurador do Ministério Público, não pode esperar edital para estudar. Tem que estar estudando sempre. E eu falo, você quer ser o quê? Quero ser juiz? Ok. Mas saiu prova do Ministério Público, faça. Vá treinar. Você quer ser procurador? Faça a prova de juiz. Vai treinar, vai saber fazer prova. Ter timing de prova, sentir aquele calafrio, dominar seu sistema nervoso, saber que você não pode perder muito tempo em determinadas questões. Isso faz parte do jogo. Verdade. Fabinho, faltando, a gente está no limite, como diz Marcos Dias, sempre o Instagram é implacável no tempo. Sim. Vou deixar para você uma última pergunta. E é uma pergunta que normalmente a gente faz. Lembra a maré no passado? Que é a nossa... Né? Sua irmã deve ter colecionado isso, a minha mãe colecionou, a minha... Lembro. A maré... A maré. A pergunta que a gente deixa no final é, em 1 minuto e 57 segundos, ser procurador de trabalho é... Rapaz, poxa, agora você me pegou. Tem que se reinventar. Assim, eu vou falar uma coisa que é engraçada. Eu não vou falar o como eu me sinto, não. Mas eu acho que, por exemplo, o Ministério Público ele tem por si só que procurar inovar, trazer posições de vanguarda e o judiciário equilibrar. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Isso eu não estou falando independente. Por exemplo, você tem que trazer questões, botar questões, ainda que sejam de vanguardas, inovadoras, você tem que buscar. E aí sim, com o judiciário modular. Então, o papel do judiciário, e ao meu ver, eu vejo o judiciário, sempre vi na minha atuação, seja como procurador atuante, como procurador-chefe, eu vejo a Justiça do Trabalho como parceiro. Então, eu entendo que o que nós levamos ao judiciário, nós temos até em prol da defesa do interesse social, levarmos posições de vanguarda, posições diferentes, até que elas sejam amadurecidas na jurisprudência por quem? E balizando os limites. Com o judiciário, cada um tem o seu papel. Então, eu acho que o membro do Ministério Público ele não pode ter uma visão restrita. Ele tem que ter uma visão, quando eu falo de vanguarda, tá, gente? É nesse sentido, ampliada.
ampliada. Claro, sem viagem, né? Sem viajar demais, dentro de alguns limites. Mas esse é o papel do Ministério Público. Como o Judiciário tem o seu papel. Não, tudo bem, Ministério Público, ampliou, mas deixa eu balizar aqui. Isso faz parte, né? É o balanço que é salutar. É isso, é ser de vanguarda nesse sentido, de buscar